E aí, galera, vamos para o nosso quarto dia. Por favor, se inscrevam na página para estarem recebendo aí os avisos toda vez que eu postar um vídeo novo. E, por favor, deem like se vocês estão curtindo essa nossa maratona. Todos os dias vamos ler aí 10 páginas. Me perdoem, assim, se eu não... Às vezes eu erro na leitura, porque eu não sou Cid Moreira, tá bom? Mas isso daqui é mais pra incentivar vocês a lerem a Bíblia e pra me incentivar também, certo? Então, vamos lá, continuar de onde paramos. Estamos no capítulo 40 de Gênesis. E nós vamos ler agora, Josué interpreta os sonhos dos 2 prisioneiros. Ok? Vamos lá? Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos, por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa de seu senhor: por que hoje vocês estão com o semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações. Conte-me os sonhos. Então, o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas, que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça de faraó e as entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois foi trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães, de doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do Faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, representou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho e ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas e começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias, magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso, Faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de milho graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou e era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, e eles
Eles contou os sonhos, mas ninguém era capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: Hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurada a minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Faraó disse a José: Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras sete raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho. Disse-lhe José: Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgirão depois das outras as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. Exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, pois depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. José no governo do Egito. O plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhe perguntou: Será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: Uma vez que Deus revelou a você todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. O faraó prosseguiu: Entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou o dedo do seu anel, selou e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e o colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real à frente dos arautos, iam gritando: Abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Gente, é muito forte essa passagem, né? Porque de um dia no calabouço, no fundo do poço, no dia seguinte ele só ficou abaixo do faraó em termos de poder no Egito. E isso graças ao quê? A um sonho que ele interpretou de acordo com Deus, com o dom que Deus deu para ele.
Então, como que Deus pode restaurar uma pessoa que está lá no fundo do poço e fazê-la tornar-se um chefe, um superior, alguém muito importante? Tudo isso para honrar o nome dele, porque isso tudo só aconteceu porque realmente José se manteve ali, fiel, correto, apesar de tudo que estava acontecendo na vida dele, em nenhum momento ele se rebelou. E outra coisa muito importante, José soube ter as pessoas certas ali na hora. Ele soube pedir para as pessoas certas. Ele sabia que o copeiro era a chave para ele sair dali. Que ele sabia que ele interpretando o sonho do copeiro, e o copeiro ia estar mais perto da pessoa mais importante. Então, você ter as amizades certas, você estar perto das pessoas certas, também te ajuda muito a alcançar aquilo que você quer, certo? Vamos lá? Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia. Ele deu por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Tinha José 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura do Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Além dos anos de fome, a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de Onum, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. O segundo filho chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. Começaram os 7 anos de fome. Como José tinha predito, houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou a Faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente do Egito para comprar trigo de José, enquanto a fome se agravava em toda parte. Os irmãos de José no Egito. Capítulo 42. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e compram trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões? Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida? Eles responderam: não, meu senhor. Teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: e como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado
se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida de Faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um de seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome de sua família. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula para que se comprovem suas palavras, e vocês não tenham medo e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido, por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não matassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do nosso sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. A volta para Canaã. Em seguida, José deu a ordem para que enchessem os trigos suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando nas bagagens e lhes dessem mantimento para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernotar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para seu jumento e viu a prata na boca da bagagem e disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que isso, que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de seu pai, Jacó, na terra de Canaã, relataram tudo o que lhe acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhes asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido, e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então, o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos, um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e o outro poderá voltar e levar mantimentos para matar a fome de sua família. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e eu os autorizarei a fazer negócios nessa terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhes seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Então Rubem disse a seu pai: podes matar meus 2 filhos se eu não trouxer de volta. Deixe-o aos meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descer a sepultura com tristeza, de volta ao Egito. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou o trigo entre os filhos de Jacó, quando acabou o trigo, os filhos de Jacó tinham trazido do Egito seu pai e lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? Eles responderam: ele nos interrogou sobre nós e nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês está vivo? Você tem outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel:
seu pai: deixe o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e as nossas crianças sobrevivemos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da vida. Como se vê, e não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim que seja, coloquem alguns dos melhores produtos de nossa terra na bagagem e leve-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes, pistaches e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que seu outro irmão Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então, os homens desceram ao Egito, levando o presente prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida à nossa bagagem na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Quando a gente está devendo, né, no caso deles, que eles sabiam, né, o crime que eles tinham cometido de matar o irmão mais jovem, aí a gente tem medo de tudo, né? Tudo vira contra nós, quando nós estamos devendo alguma coisa, né? Por isso, dirigiu-se ao administrador da casa de José e lhes disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui fomos realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para perguntar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido em quantia exata. Por isso, trouxemos de volta conosco, além do mais, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenha medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido, e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Quando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à casa de um lugar para chorar e, entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho para o mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram a comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. A taça de José na bagagem de Benjamim. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloquem a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata
paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme a ordem de José. Assim que despontou na manhã, despediram os homens com seus jumentos, ainda não tinham afastado da cidade, quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás deles, vá atrás daqueles homens, e quando alcançar-lhes, diga-lhes para que retribuam o bem com o mal. Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele alcançou e repetiu essas palavras, mais lhes responderam: por que o meu senhor disse isso? Longe dos seus servos fez tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de seus servos foi encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse: concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo. Os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até o mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes e em seguida todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele. José lhes perguntou: que foi que fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá: o que diremos, meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permita-me dizer uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejais igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou. O seu pai o ama muito. Então disseste aos teus servos que o trouxeram a ti, para que teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos: meu senhor, que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso fizeste, seu pai morreria. Todavia, disseste a seus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, o meu pai, contamos-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois poderemos ver a face daquele homem, a não ser que nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos, um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado. E até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo que se não trouxer de volta, suportarei a culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do teu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. José revela a verdade. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos ali que estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos.
E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se reprimem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, pois me tornou ministro do Faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Nossa, gente, tô até arrepiada. É incrível, né? Ele conseguiu entender o propósito de tudo que ele tinha passado. Ele conseguiu entender que a função dele ali não tinha sido culpa dos irmãos, né? Tudo aquilo que ele passou, mas sim um grande propósito de Deus. E é incrível que ele conseguiu realmente ter sabedoria também para perdoar os irmãos, né? Porque se ele vivesse com aquele rancor todo dentro do coração dele, isso faria mal, principalmente para ele, né? Voltem depressa ao meu pai, digam-lhes: assim diz seu filho José. Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região do Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos e teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois, os teus bens, eu te sustentarei ali, porque ali haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e tua família e todos os seus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus filhos conseguiram conversar com ele. E só depois seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio de Faraó que os irmãos de José haviam chegado, Faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o Faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá trazendo seu pai e sua família. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem suas mulheres, seus filhos e seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor do Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens para o faraó, tirando, ordenando e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Assim, partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó, na terra de Canaã. E lhes disseram a notícia: José ainda está vivo? Na verdade, ele é governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles, mas quando lhes relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Capítulo 46. Jacó emigra para o Egito. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios a Deus de Israel, a Deus de Isaque, ofereceu sacrifícios a Deus de Isaque, seu pai, e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente
o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de José levaram seu pai, Jacó, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que Faraó tinha enviado. Também levaram seus rebanhos, os seus bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, netos, filhas, netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó, estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Ezeron, Carmim. Estes foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Odé, Joaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Anã, Selá, Perez, Zerá. Anã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Perez: Zerão e Amul. Estes foram os filhos de Isacar: Tolá, Puá, Zazubé, Simron. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon, Jalel. Foram esses os filhos de Lia, que Lia deu a Jacó. Em Padarã, além de Diná, sua filha, seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade: Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arodi, Areli. Estes foram os filhos de Aser: Iná, Isvá, Isvi e Birias. E a irmã deles será. Estes foram os filhos de Berias: Eber, Malquiel. Foram estes os 16 descendentes de Zilpa, serva de Labão, tinha dado a sua filha Lia, que deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Azanete, filha de Potifera, sacerdote de Onum, deu 2 filhos a José no Egito: Manassés e Efraim. Esses foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rubim e Ardê. Foram estes os 14 descendentes de Raquel deu a Jacó. O filho de Dá foi Uzim. Estes foram os filhos de Naphtali: Jazel, Guni, Jefer, Silém. Foram estes os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel, que deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Com mais seus filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente e José para saber como irá a Gozém. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gozém para encontrar-se com seu pai, Israel. Assim que viu, correu para abraçá-lo e, abraçado, ele chorou longamente. Israel disse a José: Agora já posso morrer, pois vi seu rosto e sei que você está vivo. Então José disse a seus irmãos e toda a família de seu pai: Vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai que viviam em Canaã vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertenciam. Quando o faraó mandar chamá-lo e perguntar em que vocês trabalham, respondam-lhes assim: Teus servos criam rebanhos desde pequeno, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Capítulo 47. Jacó se estabelece no Egito. Foi dar as notícias ao faraó: Meu pai e meus irmãos chegaram a Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois
escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó, em que vocês trabalham? E eles responderam, seus servos são pastores como os nossos antepassados. Disseram-lhes ainda, viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permita que seus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José, seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que o seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixem-os morar em Gósen, e se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis por seu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó. E apresentou a ele. Depois Jacó apresentou o faraó, e este lhe perguntou, quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó, 130 anos de minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos de peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedades na melhor parte da terra do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a família, de acordo com o número de filhos de cada um. Os anos de fome. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa, tanto no Egito quanto em Canaã. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio de Faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José, dai-nos comida, não nos deixe morrer, só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse, tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e eles lhe deu trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele o sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e o ano seguinte voltaram a José, dizendo, não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser nossos próprios corpos e nossas terras. Não deixes que morramos de fome, que a terra pereça diante dos teus olhos. Compra a nossa terra em troca de trigo, e todas as terras serem com as nossas terras seremos escravos de Faraó. Dai-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de Faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, eles recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso, não tiveram que vender suas terras. Então José disse ao povo, ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para Faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a 5ª parte de suas colheitas ao Faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos, os que viverem em suas casas. Eles disseram, meu senhor, tu nos salvastes a vida, visto que nos favorecestes, seremos escravos do faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que pertence até hoje. 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornarão propriedade de Faraó. O último desejo de Jacó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos de sua vida chegaram a 147. Aproximando a hora de sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse,
Se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa-me que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José lhe jurou. E Israel curvou-se apoiando em seu bordão. Jacó abençoa Manassés e Efraim. Algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente, e ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e anunciaram a Jacó. Seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças, assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: ó Deus Todo-Poderoso, apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu farei prolífero e multiplicarei, e farei de você uma comunidade de povos, e darei esta terra por propriedade perpétua a seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito antes de minha vinda para cá serão reconhecidos como os meus filhos. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubem e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois dele serão seus. Serão convocados sobre o nome de seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã com minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata, eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são esses? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou os filhos para perto, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e o pôs sobre a cabeça de Efraim. Embora esse fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora esse fosse o filho mais velho. Abençoou a José, dizendo: que o Deus, o que serviram meus pais Abraão e Isaque, o meu, que tem sido meu pastor em toda a minha vida, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu que seu pai colocara a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso, pegou a mão do seu pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para de Manassés e lhe disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com essa expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Jacó abençoa seus filhos. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhe acontecerá nos dias que virão. Reúna-se para ouvir. Filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, seu pai. Rubem, você é meu primogênito, minha força, o meu primeiro sinal
do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, eu o desonrou. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência, que eu não entre no conselho deles, nem participe de sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispensarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu. Deus se matar à pressa. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cedro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e eles, as nações, obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavarás no vinho as suas roupas, no sangue das uvas, as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulão morará à beira-mar. Esse tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Isacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá aos trabalhos forçados. Defenderá o direito de seu povo como qualquer das tribos de Israel. Será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Asser será farta, ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta, por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passarão por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacarão, atirarão flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços permaneceram fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, pela ajuda você, ao Todo-Poderoso, que o abençoa, com as bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênção da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fonte daquele que foi separado de entre seus irmãos. Benjamim é um lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um uma bênção que lhe pertencia. A morte de Jacó. A seguir, Jacó lhes deu as instruções: Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron e Itita, na caverna do campo de Maquipela, perto de Mamre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron o Itita como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultarei Lia, tanto com o campo como a caverna que nele está, foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções, seus filhos Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados.
José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordens aos médicos que estavam ao serviço que embalsamasse seu pai Israel. E eles o embalsamaram e o levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 60 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com bondade de vocês, falem com o faraó ao meu favor. Digam-lhes que meu pai fez prestar-me o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhes que me permitam partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. Respondeu o faraó: vai, faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da corte, todas as autoridades do Egito, além deles todos da família de José e seus irmãos e todos da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também os acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à beira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em voz alta, com grande amargura. Ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que os habitavam viram aquele pranto na beira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel Mirzarim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que esse lhe havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, perto de Mare, que ao campo Abraão tinha comprado de Efron, o hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que tinham acompanhado. A bondade de José. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que nos causamos, que lhes causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço que perdoe os erros e os pecados de teus irmãos que trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus, teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, e sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. A morte de José. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu em juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que seus filhos de Israel lhe prestassem juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e, depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. É muito linda essa história. Eu amo. José, apesar de tudo, ele não teve rancor. Eu acho que uma lição importantíssima que deixa pra gente é isso, né? O perdão, né? O perdão e entender que todas as coisas realmente conspiram para o bem daqueles que creem em Deus, certo? Então, às vezes a gente vive mergulhado numa amargura por coisas que algumas pessoas fazem pra nós que não vale a pena. Eu tenho certeza que se ele não tivesse perdoado os irmãos dele, a vida dele também não teria sido feliz. Mesmo ele tendo subido no posto mais alto, se ele não tivesse praticado perdão, ele não teria sido feliz, ele não teria recebido de verdade as bênçãos que ele chegou a receber, né? E é isso, a gente finalizou
Gênesis, vamos começar agora Êxodo, certo? E bola pra frente, vamos lá!